Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada. E esse episódio número 27, vou falar sobre 10 erros de um instituto corporativo. Dia perfeito, para na esquina e diz goodbye. Flutua como uma nuvem. Just really have a groove. Muitas vezes a gente vê a criação de um instituto ou de uma fundação corporativa, né? É muito comum hoje em dia, está em alta, né? Na esteira aí dos ESG. Na esteira também de quanto se espera cada vez mais que o setor privado gere valor para a sociedade. E aí muitas vezes criar um instituto ou uma fundação corporativa é o canal mais óbvio, muitas vezes. Então é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse episódio. E aí acho que primeiro também dizer que criar um instituto é fácil, gente. E anunciar, fazer grandes anúncios, isso é fácil. Né? O desafiador aqui é dar sentido à sua atuação, torná-lo relevante. E infelizmente a gente olha ao nosso redor e muito furo nesse setor. Qualquer olhar um pouco mais atento vai encontrar vários desses pontos que eu vou listar a seguir. Eu trago aqui 10 erros de um instituto corporativo. Vamos começar então pelo primeiro. E me falou dos seus romances, que quando pensa em aprontar, ela vai lhe aprontar. Primeiro erro é ser um chaveirinho da empresa e abrir mão de ter identidade própria. Basicamente é o seguinte, muitas vezes o instituto ele fica operando ao sabor da empresa e aí basicamente ele se torna um setor de responsabilidade social. Ah, é a mesma coisa, Fábio? Não, não é a mesma coisa, gente. Um instituto ou uma fundação, eles têm CNPJs diferentes, eles são uma instituição sem fins lucrativos e ele precisa gerar valor para a sociedade, ao mesmo tempo que ele gera valor para a mantenedora, obviamente. Ser um setor de responsabilidade social, você gera valor para a sua mantenedora. Então, o centro de gravidade está em lugares diferentes. Então, ser um chaveirinho da empresa e abrir mão de ter identidade própria é muitas vezes aquele instituto que vira correia de transmissão da empresa. Ele faz o que a empresa quer e a empresa raramente vai querer o que seria a atuação de um instituto, ou seja, olhar no sentido público, gerar valor para a sociedade e algumas vezes, inclusive, comprar um pouco algumas broncas, algumas brigas aí na relação com a empresa, porque o interesse da empresa muitas vezes é diferente do interesse do instituto. Então esse é um erro fatal, virar um chaveirinho da empresa e não ter identidade própria. É muito comum, basta olhar ao redor, você vai encontrar muito disso no nosso setor, infelizmente. Bom, o segundo erro é ser um anexo distante e resistente da empresa. Digamos que no polo oposto ao erro anterior, né, é aquele instituto que ele fica uma coisa completamente arredia e fora da empresa, ele faz questão de estar distante da empresa. E aqui abrindo parênteses, isso era muito comum lá atrás, gente, nos anos 90, começo dos anos 2000, essa era a realidade. Se imaginava naquela época que o instituto corporativo deveria estar distante das áreas de negócio para um não contaminar o outro. Essa crença, a gente ainda enxerga isso residualmente hoje em dia, mas essa crença já caiu faz tempo. Então, hoje em dia é a interação, as correlações com áreas de negócio, isso é chave para o instituto. Então, ele ficar distante, né, resistente da empresa não faz nenhum sentido. O fato dele estar alinhado ao negócio não significa que ele deva se tornar um pelego ou uma área que só fala amém para a empresa. Não é isso. É uma relação de fato de, no bom sentido, embate, divergências sadias que você vai construindo nessa relação. Então, nem ser um chaveirinho, nem ser um arredio anexo totalmente distante da empresa, que é o segundo erro. Terceiro erro é ter uma liderança sem ousadia. Vamos falar português, claro, uma liderança bundona,
que não topa experimentar, usar, assumir risco. Isso é muito comum, tá, no nosso setor, por vários fatores, eu não condeno. Afinal de contas, cada um sabe onde aperta o seu calo, os seus boletos para pagar. Mas, como qualquer organização, a liderança é chave para imprimir um ritmo mais avançado, mais ousado para a organização. Aqui no caso do Instituto ou Fundação não é diferente. Então, quando você tem uma liderança muito bondona, presa aos compliances e às regras, que segue tudo à risca, a tendência é não fazer grandes coisas, ficar paralisado nas engrenagens corporativas, né? E aí não faz muito sentido estar ali se for só para cumprir tabela. Então, para mim, é um erro. Acho que aqui, se a gente olhar uma estrutura corporativa de um modo geral, qual o lugar onde cabe uma liderança mais fora da caixa, mais ousada? É no instituto ou na fundação. Se não for aqui, em qual área que caberia, né, uma liderança que pensa um pouco diferente do que toca a banda corporativa? Quarto erro é o instituto não ter uma estratégia própria e factível. Ele não tem lastros, muitas vezes, naquela estratégia. É só espuma, né? Faz um alarde danado, mas ele não tem, a hora que você põe uma lupa, você enxerga, não tem uma estratégia própria. Ele não tem direção clara. E ele fica atirando para todo lado, joga ao sabor do vento, muitas vezes ao sabor do vento corporativo. Então, não ter uma estratégia própria, para mim, é de chorar. Tem muito espaço para construir coisas super legais. Então, quem é de fora desse setor de instituto corporativo geralmente enxerga como um lugar onde não há margem de manobra, e pelo contrário, há muito espaço para fazer coisas super relevantes, muitas vezes até alinhadas à estratégia corporativa e muitas vezes abaixo da linha do radar. Dá para fazer muita coisa. Então, não ter uma estratégia própria e ficar ao sabor da estratégia corporativa é um erro crasso. Ao mesmo tempo que só olhar para a entrega no sentido de espuma, de marketing, de comunicação, também é um erro crasso. Então, esse erro, para mim, é importante e muito comum também, não ter uma estratégia própria. Bom, o quinto erro é querer copiar outros institutos de tamanhos e contextos totalmente diferentes. Muitas vezes você cria um instituto corporativo menor e ele se espelha em grandes institutos ou grandes fundações do setor. E aí ele tenta copiar a mesma estrutura de operação, com 1.500 arranjos de compliance, de área temática e tal. E aí não dá, gente. Você não pode copiar, né? Você precisa estar alinhado ao seu contexto, ao seu tamanho, ao seu porte, ao setor onde você está atuando, a causa que está direcionando a tua existência. Então, copiar e colar não é legal, não funciona. Então, obviamente, benchmark é bem-vindo. Conhecer outras experiências de institutos, trocar figurinhas, super saudável. Mas copiar e colar não, né? Vamos gastar um pouco de massa crítica e produzir caminhos para o próprio instituto. Acho que tem muito espaço para isso também. E que bom, como sempre, tem espaço para pensar coisas diferentes. Sexto erro: não ter orçamento próprio e viver apenas de voluntariado. Para mim, isso é de chorar, acho que é o que mais se enxerga. Criou-se um novo instituto, aí onde você vai ver, ele só opera o voluntariado corporativo. Não tem projeto próprio, não tem orçamento próprio, malemar tem uma equipe própria. Aí não dá, né, gente? Assim, nada contra o voluntariado corporativo, ele é uma ferramenta potente. Mas criar um instituto só para isso, acho que aí é demais, quer dizer, é de menos, né? Então, assim, primeiro ponto você pode operar e coordenar o voluntariado corporativo, maravilha. Mas fazer só isso é muito esvaziado para o potencial de agenda que o Instituto pode gerar. E aí, o básico é ter um orçamento próprio, ter uma equipe própria e ter uma estratégia própria que, se for o voluntariado entra dentro dessa estratégia que tem outros componentes para além do voluntariado. Então, para mim, aqui não ter um orçamento próprio e operar apenas voluntariado é muito frágil, muito, muito aquém do que pode produzir. O sétimo erro é sucumbir à pressão da mantenedora por captação de recursos. Puxa, esse é de chorar também. Então, a empresa
vê uma movimentação de mercado, cria o seu instituto, faz uma espuma danada em cima e logo em seguida bota pressão para que o seu instituto se mantenha buscando recursos próprios, ou seja, captando, ou seja, disputando recursos com organizações da sociedade civil que esse instituto que foi criado deveria fortalecer. Então não faz nenhum cabimento, não tem sentido, não tem cabimento. Você cria um instituto corporativo, a empresa não é obrigada a criar, está criando porque entende que aquilo é relevante, é estratégico para a marca ou para o posicionamento. Obviamente, então, coloca recursos. Você pode fazer match funding, você pode buscar parceiros para somar recursos, mas criar o seu instituto com a perspectiva de que ele se pague, né, que ele capte recursos para os seus próprios projetos e pior, para a sua própria manutenção, é um erro absurdo e muito presente no nosso setor, diga-se de passagem. E aí a pergunta que eu faço, eu já escrevi sobre isso várias vezes, a pergunta que fica é, afinal, esse instituto é um investidor social privado ou ele é um captador de recursos? Porque se ele for um captador, ele está no lugar errado, ele não é um instituto corporativo, deveria ser outra coisa, mas não um instituto corporativo. Oitavo erro é pesar a mão demais no compliance da empresa e se tornar uma orquestra do não pode. Também é muito comum, né? O instituto tenta fazer coisas, mas ele fica preso na cartilha do compliance corporativo e aí nada do que o instituto propõe pode fazer. E aí, gente, aqui também é importante lembrar que muitas vezes a área de compliance da empresa acaba fazendo às vezes de área de compliance do instituto e são lógicas muito diferentes. As áreas de compliance, de controle interno da empresa, muitas vezes entendem muito pouco do terceiro setor, do universo fundacional. E aí, às vezes, a resposta deles, por não entender com profundidade, é não pode. Não pode fazer, melhor não, evita. E aí, o Instituto, se tiver de novo no ponto que eu já falei anteriormente, uma liderança pouco ousada, tende a ficar paralisado e a não fazer nada, preso na que, não pode, o compliance não deixa. Então aqui não estou dizendo que eu sou contra o compliance, precisa ter um compliance, mas precisa ser um compliance alinhado à lógica de um instituto corporativo, de uma organização da sociedade civil, e aí dentro dessa lógica há mais espaço para operar certamente. O nono erro é muito marketing e pouca entrega. Então muitas vezes o instituto gasta muito mais com comunicação, muito mais com marketing, muito mais para gerar espuma, e muito menos do que efetivamente os projetos que ele opera ou que ele apoia. Então, muitas vezes você vê a despesa do Instituto com comunicação é muito mais alta do que os projetos que ele apoia. E não dá, né, gente? Assim, nada contra você fazer um barulho danado em cima dos projetos, gerar marketing. Excelente. Mas isso tem que ser uma consequência de uma atuação consistente. O Instituto precisa ter lastro para mostrar o que ele está fazendo para fora e não só espuma. E quando você vai ver, tem muito pouca entrega efetiva. Então, muito marketing e pouca entrega é um erro muito presente, viu? E muito duro de ver. Por fim, o 10º erro, que é não ter o seu centro de gravidade na comunidade ou na ponta, ou na sociedade civil, ou na esfera pública, enfim, chame como quiser. O fato aqui é, você cria um instituto corporativo, se você escolheu esse formato do instituto de uma fundação, você está assumindo que ele é uma organização que está olhando para a sociedade civil, que está olhando para a esfera pública, muito menos do que olhar para a esfera privada. Se esse é o caminho, obviamente o centro de gravidade da estratégia do Instituto precisa respirar olhando para a ponta, para a comunidade, para as causas em que ele quer atuar. E muitas vezes, ao fazer isso, ele vai, de alguma forma, criar arestas, vai criar ruídos, vai criar fricção com o centro de gravidade corporativo. Isso é parte inerente de um trabalho de instituto corporativo. A gente nunca vai falar a mesma língua da empresa. Isso não existe. Obviamente você vai ter um nível de diálogo e convergências quando possível, mas vai ter momentos que você vai ser o voto vencido ali na reunião ou vai pautar algo diferente da lógica da empresa. E assim todos aprendem, todos crescem. Então, quando o instituto ele não tem o centro de gravidade na ponta ou na comunidade, não faz nenhum sentido ser um instituto corporativo ou uma fundação. Não faz sentido. Então, fecha e transforma isso num setor de responsabilidade social que opera ao sabor do corporativo, né? Então,
Aqui, às vezes, tem dúvida em profissionais que estão ocupando esses espaços de que, cara, é igual aquela música do Milton Nascimento, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. O Instituto tem que ir onde, né, a comunidade está, a ponta está. E com isso eu não estou dizendo que ele precisa operar diretamente os projetos lá na ponta, mas ele precisa fazer chegar o seu recurso, a sua energia lá na ponta, na causa onde ele está atuando, nos territórios onde ele está atuando. Esse é o sentido aqui desse 10º erro, que é não ter o seu centro de gravidade na ponta ou na comunidade. Então é isso, eu procurei trazer 10 erros de um instituto corporativo muito comuns, que a gente enxerga facilmente no nosso setor. Tem muitas outras nuances, muitas outras questões envolvidas aqui, mas que a gente possa enxergar melhor aí os institutos que aparecem na nossa feed, no nosso dia a dia. Cada hora surge cada hora aparece um novo player, e a gente muitas vezes não se dá conta de que por trás da espuma ou daquele anúncio tem muita coisa que poderia ser feita de forma diferente, né, com mais potência. E é isso. Para fechar, obviamente, eu devo reconhecer a relevância e a potência de um instituto, de uma fundação corporativa, obviamente. Tem muita coisa relevante e muito potente sendo feita nesse setor. Ao mesmo tempo que tem muita coisa que passa por esses erros que eu trouxe aqui. Então tem potência, tem relevância, e aonde não tem ou tem pouco, poderia fazer mais, e é por isso, né, desse episódio, tentar apontar que dá para fazer mais, dá para cavar mais fundo e dá para gerar mais impacto na ponta. Afinal, para mim, esse é o papel central de um instituto corporativo. Se for para ser chaveirinho de empresa, obrigado. Acho que não é o lugar onde eu gostaria de estar, e tantos outros profissionais que atuam aí no setor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado e até a próxima. Dia perfeito, para na esquina e diz goodbye. Flutua como uma nuvem. Just really have a groovy.